A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Josué, capítulo 8, versículo 34 e 35. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Veja que em Josué, no capítulo 8, mostra a vitória do povo de Israel sobre a cidade de Ai. O povo de Israel, por meio de Josué, tinha acabado de destruir a cidade de Jericó. Mas acontece que Deus tinha dado ordem ao povo que não era para se pegar nada de Jericó, nem um objeto, nem um ouro, nada. Mas tudo seria destruído. Mas houve uma pessoa chamada Acã, que ele subtraiu uma capa, um pouco de prata, uma cunha, e aquilo se tornou algo abominável porque ele desobedeceu ao Senhor, e todo Israel foi castigado por meio de Acã. E o fim de Acã foi que ele, sua esposa, seus filhos, seus animais, sua tenda, tudo que ele tinha, foi queimado a fogo e apedrejado pelos israelitas. E aí então, eles tinham perdido para Ai a guerra. Tinham morrido 30 e poucas pessoas, dos soldados israelitas, por causa desse pecado de Jericó. E agora Deus novamente enviou para Ai 30.000 soldados para lutar contra 3.000 soldados. 12.000 pessoas ao todo tinha na cidade de Ai. E lá foram enviados 30.000 soldados, valentes de guerra. Depois que foi tirado o pecado do meio do povo, Deus entregou Ai nas mãos de Josué. E toda a cidade foi destruída. E agora aqui, depois dessa vitória, Josué leva o povo ao Monte Ebal. E o Monte Ebal e o Monte Gerizim, o monte da bênção e da maldição. E ali levou todo o povo de Israel, fez altar ao Senhor, fez ofertas ao Senhor sobre o altar, e pegou pedras e caiu e escreveu a palavra de Deus nas pedras. E aqui então é dito que Josué leu toda, não houve nenhuma palavra que Deus havia falado por meio de Moisés que não fosse lida para todo o povo, homens, mulheres e crianças. Então aqui nós vemos a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Vou repetir. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. Então hoje nós também temos a Bíblia, a palavra de Deus. Se você quer ser bem-aventurado e vitorioso, você precisa ser alguém que lê toda a palavra de Deus, sem exceção, de capa a capa. E quando você terminar, leia novamente. E assim por diante, enquanto você tiver vida, releia a palavra de Deus. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus são abençoados, porque conhecem a diferença entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Conhecem a diferença entre o santo e o profano. Todos aqueles que leem a Bíblia têm o sentimento interior daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus desaprova. Então o Senhor quer nos dar essa alegria, porque lá em Apocalipse diz: bem-aventurado, feliz é aquele que ouve e aquele que lê as palavras desta profecia. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Deus havia dito para o povo de Israel que não era para pegar nada de Jericó. Infelizmente, a família de Acã foi castigada por causa dele, porque ele pegou. Então, quando Deus fala não, é não, e quando Deus fala sim, é sim. Aqui em Ai, o Senhor ordenou que todos os despojos da cidade era para ser saqueado, e eles assim o fizeram, e depois fizeram um montão na cidade de pedras, destruíram totalmente a cidade. Então Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor de toda a terra, e nós precisamos ir até Ele como criaturas, como filhos de Deus, e nos prostrarmos diante dEle e reconhecermos a sua autoridade, a sua soberania. Como é que nós vamos conhecer isso diante do Senhor? Por meio da sua palavra. Então aqui o Senhor
usou Josué, o servo de Deus, que fez isso no meio do povo. Que tal eu e você fazermos a mesma coisa? Todos os dias, lermos toda a palavra de Deus, para nós mesmos, para a nossa família, para todo o povo. Esta é a maneira de nós sermos salvos e libertos, e guardados, de sermos julgados e recebermos a justiça da parte de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que exemplo maravilhoso teu servo Josué nos deixou, de executar diante de todo o povo de Israel a leitura, Senhor, a reverência com respeito a tudo aquilo que o Senhor havia falado por meio de Moisés. Senhor, que não haja necessidade de nós também cairmos diante de Ai, uma pequena cidade, poucos habitantes. O povo de Israel foi envergonhado diante daquela cidade. Um pequeno problema, a pequena dificuldade, a derrota na cidade de Ai, por causa do pecado de Acã. Senhor, nos ajuda a sermos humildes diante de Ti, nos arrependermos, Senhor, tratarmos as coisas que porventura nós errarmos, nos dá a graça de nós irmos arrumar, de assumirmos as nossas responsabilidades, Senhor, para que outras pessoas não venham a sucumbir por causa dos nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração de ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Só o Senhor pode nos dar um coração reto de obediência a Ti. Senhor, nos dá esse coração de termos prazer na lei do Senhor e meditar dela, Senhor, de dia e de noite. Senhor, não há nada mais singular do que nós conhecermos a Tua palavra, os Teus mandamentos. Aí nós nos reconhecemos, Senhor, que nós somos incapazes de cumprirmos uma vírgula, Senhor, da Tua palavra. Então cabe a nós, Senhor, nos prostrarmos diante de Ti e Te pedirmos a graça de sermos protegidos por Ti, da nossa mente caída, da nossa rebelião, do pecado, Senhor, que age dentro de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dá um dia na Tua presença. Nos guarda, nos santifica, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. Nós não queremos ser aqueles que conhecem a Tua palavra. Nós queremos ser aqueles que praticam o pouco que nós sabemos da Tua palavra. Nos dá esse viver, Senhor. Senhor, o Senhor está voltando. E hoje há uma grande guerra diante de nós. Satanás, Senhor, será atirado à terra. Ele perderá a sua liberdade no terceiro céu e será atirado à terra. E o Senhor já nos avisou em Apocalipse que ele vem com grande fúria. Senhor, hoje as pessoas estão desapercebidas de que chegou o momento da Tua volta, de que a grande tribulação está tão próxima. Ajuda-nos, Senhor, hoje a crermos em Ti, porque nós queremos ser salvos, Senhor, da grande tribulação. Nós queremos ser aqueles que acreditam em Ti, que confiam em Ti, que procuram obedecer a Tua palavra, porque, Senhor, a Tua misericórdia alcançarão aqueles que tiverem tal coração e serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. Tem misericórdia de nós. Senhor, que a Tua palavra chegue no coração de todo aquele que tem fome e sede de Ti. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos continuar lendo. Estamos lendo o livro de Josué, capítulo 9, a partir de amanhã. Estamos lendo também o Evangelho de João. Vamos comer da palavra junto. Vamos fazer como Josué, ler toda a palavra de Deus, questionar Deus em toda a sua palavra. Ele vai nos iluminar. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.